E aí, pessoal, eu sou a Laura Eduarda e eu estou com um grupo com o Clayton e nós decidimos falar sobre como funciona o sistema cardiorrespiratório das aves e suas curiosidades. Bom, a gente dividiu o nosso trabalho em duas partes. Primeiro, a gente vai dar uma breve aulinha sobre o sistema respiratório e cardiovascular das aves, que essa parte vai ficar com o Clayton, e depois eu vou vir com todas as curiosidades e as diferenças que existem entre o sistema cardiorrespiratório das aves em relação aos mamíferos. Então agora segue com o Clayton. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Clayton e, como a Laura havia dito, eu vou dar início aqui ao nosso conteúdo, beleza? Que é o sistema respiratório das aves. Entre os vertebrados de hoje, o sistema respiratório das aves é o único. Os dois conjuntos de sacos aéreos, cranial e caudal, ocupam a maior parte da região dorsal do corpo e estendem-se em cavidades em muitos dos ossos, chamados de ossos pneumáticos. Essa anatomia diferenciada das aves se dá pelo fato de algumas aves, a maioria das aves na verdade, ter a capacidade de voar, né, pessoal? Aqui nós temos um esquemazinho que vocês podem estar verificando aí, que tem algumas estruturas aí da anatomia das aves que voam, né? O diversilo humeral do saco aéreo clavicular, né? Tem os seios paranasais, os seios paratimpânicos, traqueia, saco aéreo cervical, saco aéreo clavicular, saco aéreo torácico anterior, saco aéreo torácico posterior, pulmão, saco aéreo abdominal. Como vocês puderam observar aí, tem vários sacos aéreos, né, pessoal? E logo à frente eu vou estar falando para vocês qual a utilidade desses sacos aéreos, né? Sistema respiratório das aves, né? Dando início, continuando aqui. A respiração de uma ave é realizada pelos pulmões. Os pulmões não têm alvéolos. Os pulmões são formados por vários bronquíolos paralelos onde ocorrem as trocas gasosas. Além disso, os pulmões estão conectados uns aos outros por saliências chamadas de sacos aéreos que passam por todo o corpo do animal, inclusive dentro dos ossos. Olha aí, pessoal. De novo, retomando o assunto aí dos sacos aéreos, né? Que é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta anatômica muito importante aí para as aves poder estar voando, né? Aí nós temos aqui os sacos aéreos anteriores e posteriores, né? Aqui lateralmente aqui, do lado esquerdo, né? Nós temos os sacos aéreos inferiores e os sacos aéreos lá na parte da frente, né? A siringe e a traqueia, beleza? Como anatomicamente, como podemos falar como são os pulmões das aves, beleza? Relativamente pequenos e esponjosos, tem coloração rosada e não são expansivos como os dos mamíferos. São voltados para as costelas e ficam em contato com os órgãos abdominais, pois nas aves os músculos diafragma não é desenvolvido. Olha aí, pessoal, mais uma estruturazinha para vocês conseguirem identificar esses sacos aéreos que as aves utilizam bastante para poder estar alçando voo ou pousando, né? Aí tem os numerozinhos que vocês podem estar identificando cada compartimento e tudo mais. Sistema circulatório das aves. O sistema circulatório das aves apresenta um coração com 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos. Funciona como 2 bombas distintas, onde as câmeras direita impulsionam sangue não oxigenado e a da esquerda, sangue oxigenado. Novamente, voltamos aí para uma nova estrutura, né? Só que agora com a ave inteira, podemos dizer assim, para vocês terem uma noção de estrutura mesmo, né? Nós temos ventrículo esquerdo, ventrículo direito, a aurícula esquerda, a aurícula direita, veias, os capilares somáticos, capilares pulmonares, a aorta dorsal e as artérias, pessoal, beleza? Sistema circulatório das aves, né? Aí nós temos a estrutura do coração da ave. O coração das aves localiza-se entre os lóbulos hepáticos e relativamente maior e possui uma alta taxa de contração, podendo chegar a 1000 batimentos por minuto em algumas espécies. Qual é a explicação que nós temos para isso, né, pessoal? Onde o coração das aves aí pode vir bater muito mais que o de um mamífero, por exemplo. É porque elas precisam de muito mais energia, né? Porque elas batem, na maioria das vezes, batem a asa com... muitas vezes, como é o exemplo do beija-flor. O beija-flor, ele é uma das aves que bate as asas mais rápidos, mais vezes por segundo, né? Então ele precisa de uma energia muito grande. O seu coração ali é relativamente maior, relativamente maior e desproporcional ao seu corpo, podemos dizer assim, né? Mas nada que vai atrapalhar aí o beija-flor.
justamente pelo fato dele voar muito rápido, né? Podendo assim bater as asas muito rápido. Então ele vai precisar de mais energia, o seu coração vai bater mais e proporcionalmente o coração é um pouco maior. Resistência das aves. Para que as aves voem em grandes altitudes, elas precisam aumentar sua frequência cardíaca, o que aumentará o custo metabólico do ganso. Por exemplo, a capacidade dessas aves de manter uma alta demanda de oxigênio durante o voo no ar é extremamente rara e depende de fisiologia cardiopulmonar única das aves e de vários conhecimentos desenvolvidos para fornecer oxigênio. É aquilo que eu já havia dito para vocês, né, pessoal? Como as aves, algumas aves, por exemplo, voam grandes distâncias, como os gansos aí, as outras que precisam bater as asas muitas vezes, como o beija-flor, precisam de muito mais energia, beleza? Agora eu vou passar a palavra aqui para minha amiga Laura. Bom, gente, então continuando, eu vou falar sobre a diferença entre os mamíferos e as aves e as suas curiosidades. Bom, a primeira diferença é que o coração das aves se localiza entre os lóbulos hepáticos e em frente a eles. Já o humano possui lateralmente a ele os pulmões, anteriormente o externo, posteriormente a coluna vertebral e inferiormente o diafragma. Uma curiosidade muito legal é que a aorta das aves ela é voltada para a direita, enquanto na gente a nossa aorta é voltada para a esquerda. A gente pode observar nessa imagem. Aqui do lado esquerdo a gente tem o sistema humano, no caso os mamíferos, e a gente pode observar, por exemplo, nessa linhazinha vermelha que está saindo do coração, essa é a aorta, e vocês podem observar que ela está saindo da esquerda e vai para a esquerda. Agora, do lado direito, que tem a imagem do passarinho, a gente pode ver também a coloração vermelha, e a gente consegue ver que está saindo da parte esquerda do coração e indo fazendo um arco em direção ao lado direito. Então, essa é a diferença também do coração. Isso é a parte anatômica, né? Que nas aves, a aorta é virada para a direita e nos mamíferos para a esquerda. Outra diferença é que nos pulmões das aves, eles são relativamente pequenos e esponjosos. Têm coloração rosada e não são expansivos como nos mamíferos. Eles são voltados para as costelas e ficam em contato com os órgãos abdominais, pois nas aves o músculo diafragma não é desenvolvido. Com isso, as aves não respiram expandindo os pulmões no voo, mas sim através da entrada de ar forçada pelas narinas, que é regulada pelo opérculo. Então, outra diferença é que o pulmão das aves eles não se expande que nem o nosso, no caso dos mamíferos. Então, outra diferença aí. A diferença marcante entre a respiração de mamíferos e aves é a inexistência de um diafragma contrátil entre as duas cavidades, torácica e abdominal. Assim, o transporte de ar realiza-se essencialmente nas aves domésticas pelo movimento do externo. E aí, na imagenzinha, a gente consegue ver. O externo humano é uma forma achatada e no externo de uma ave tem uma forma de quilha. Outra diferença também da anatomia é que os pulmões das aves, eles não possuem alvéolos, que nem a gente tem. Então, no lugar dos alvéolos, eles possuem capilares aéreos, que são bem semelhantes, são homólogos entre si. Então, a gente pode observar na imagem. Do lado esquerdo temos a parte dos mamíferos, que tem os alvéolos, e a parte direita temos os capilares aéreos das aves. O sistema respiratório das aves ele é empregado pela vocalização, termorregulação, além das trocas gasosas, diferindo consideravelmente dos mamíferos, por permitir uma clara separação entre a ventilação e as trocas gasosas, aumentando em 10 vezes a capacidade das aves em absorver oxigênio. Nas aves, é possível um fluxo oposto do sangue e do ar, somente porque o ar flui no interior dos pulmões em uma mesma direção à inspiração e à exalação. Esse fluxo de ar em sentido único nos pulmões das aves tem muitos benefícios. O fluxo em corrente cruzada do ar e do sangue permite trocas de gases mais eficientes, semelhante ao fluxo de contracorrente do sangue e da água nas brânquias do peixe. Então, essa é outra diferença. Nas aves, o fluxo do sangue e do ar eles são opostos, eles não seguem a mesma direção. E, por fim,
A tolerância excepcional à hipoxia em aves é provavelmente o fator mais importante responsável pelo voo em ar rarefeito. Mesmo pardais que comuns conseguem suportar a falta de oxigênio quando foram estimulados a voar em túneis com ar que mimetizava 6.000 metros de altitude. As aves elas são muito mais tolerantes à hipóxia do que os mamíferos. Muitas características únicas do aparelho respiratório e cardiovascular das aves são responsáveis por essa tolerância. Então, a gente tem que lembrar: o mais árido deserto, o mais gelado dos climas, a mais alta montanha, qualquer lugar do planeta onde o homem possa estar inserido, a gente tem que saber que uma ave foi precedida nesse ambiente. Então, todo o ambiente que o ser humano se encontra hoje em dia, antigamente já foi precedido por uma ave, porque as aves elas têm essas tolerâncias, principalmente a hipóxia, sendo em ares rarefeitos. Então, isso é uma característica importantíssima e única do aparelho respiratório e cardiovascular das aves. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso seminário de fisiologia animal. A gente tentou trazer o máximo de curiosidade possível, tanto da parte anatômica quanto de adaptações que as aves têm em relação que os humanos não têm, os mamíferos em uma forma geral. Então foi isso, gente. Muito obrigada por ter chegado até aqui. E é isso. Um beijo e bons estudos.